8h57, nós temos aí a entrevista falando com relação à Lei Maria da Penha. Nós estamos na linha com a Luciane Lovato Faraco, advogada especialista em direito civil e diretora da Sociedade Limongi Faraco Ferreira Advogados. Alô, doutora, bom dia. Bom dia, ouvintes. Prazer tê-la aqui conosco para falar sobre um tema tão importante. Estamos comemorando aí 8 anos de vida da Lei Maria da Penha. Dá para comemorar algum avanço com a chegada dessa lei, doutora? Eu acredito que sim, acho que dá para comemorar sim. A gente parte até de índices iniciais, assim, de que é uma lei cuja divulgação foi muito bem recepcionada pela sociedade, né? Tanto que se tem uma ideia em torno de percentuais de 98% da população que tem conhecimento a respeito da legislação, e também a gente teve um aumento muito significativo no número de denúncias de maus tratos pelas mulheres a partir do surgimento dessa legislação. Pois é, uma pena que a própria Maria da Penha, que deu o nome à lei, tenha sofrido tanto até que se pudesse fazer essa lei, né? Agora, diminuiu as agressões à mulher, doutora? Na verdade, assim, voltando a termos de percentuais e de números, se vê um aumento do número de homicídios de mulheres, né? E a gente tem sempre que lembrar que dentro do percentual de homicídios femininos, mais da maioria, mais de 70% deles decorre de violência doméstica. Mas tem que se considerar dentro disso o aumento geral da violência, né? Então, se olhar o panorama assim, o número em percentuais da violência não diminuiu, pelo contrário, aumentou. Sim. E uma outra questão, o Estado dá condições, no caso as mulheres que fazem as denúncias, elas ficam realmente protegidas ou ainda estamos longe de a mulher fazer a denúncia e já ficar protegida? Porque ela faz a denúncia, mas não tem como o Estado também colocar lá uma segurança particular para cada mulher que venha efetuar uma denúncia. Ela fica ainda exposta, de repente, ao ato criminoso do seu ex-companheiro, no caso, ou do seu companheiro, que poderá voltar a agredi-la. Tem acontecido isso de agressões serem repetidas, ou o mesmo agressor voltar a agredir mesmo depois da denúncia feita? A questão é assim, a lei ela é bem ampla e completa, né? Porque ela prevê desde o atendimento imediato, e em razão dela até houve a criação da delegacia para a mulher, que é um dos fatores que eu acho que contribuiu muito até para o aumento dessas denúncias e dos maus tratos, porque ela procurar o ambiente policial feminino e específico deixa mais à vontade, né, numa situação tão infeliz como essa, mas ela tem toda uma previsão até de política pública na legislação que grande parte vem sendo atendida, e eu entendo isso como efetivamente um progresso extremamente positivo, né? Mas de qualquer forma, assim, já ao proceder à denúncia, a própria lei ela tem previsão de medidas que a gente chama protetivas, que respaldam essa mulher que está fazendo a denúncia de imediato, né? Como medidas de manter o agressor afastado dela, do ambiente familiar, de filhos, de familiares, de testemunhas, até a imposição a restrição de porte de arma, se é o caso do agressor ser uma pessoa que tem porte de arma concedido, né? De fixação de alimentos, de suspensão de direito de visitas imediato. Então ela tem várias medidas acautelatórias, que a gente chama, que estão previstas na lei, que são previstas também na lei civil para serem usadas numa ação de separação, numa ação de alimentos, mas que elas podem ser deferidas já em sede imediatamente, 48 horas, imediatamente após a denúncia, para proteger a mulher naquela específica situação do maus-trato. Claro que depois ela tem que procurar o judiciário para regulamentar isso, né? Mas ela já consegue
essa medida imediata. E também, assim, em razão disso, o que tem que se considerar muito, até quando se fala a lei é efetiva ou não, e eu sempre chamo a atenção isso, que a particularidade disso é que nós temos um agressor que tem um vínculo afetivo com a vítima, né? Seja ele companheiro, ex-companheiro, marido, ex-marido, filho ou irmão, né? Tudo isso também está abarcado na Lei Maria da Penha da violência doméstica contra a mulher. Então, por ter esse fator, por vezes, embora ela tenha todas essas medidas protetivas requeridas e deferidas, ela mesma não faz uso dela, né? Faz num primeiro momento, depois acaba cedendo e deixando por isso mesmo. Então, esse é um percentual de denúncias que se frustra e que está fora do controle do Estado. O que eu ia lhe perguntar com relação a isso é que antes da promulgação da lei, havia muitos casos das mulheres que denunciavam e depois retiravam. Hoje não dá para retirar antes de chegar ao juiz, não é? Ainda dá, né? Porque ainda dá. O comparecimento dela, por exemplo, numa audiência preliminar, acaba determinando o arquivamento, né? Sim. Então, efetivamente, assim, se leva adiante em razão da vontade dela, né? Então, é importante, ela tem que levar adiante, e a gente ainda tem frustrado algumas medidas em razão da desistência. Sim. Uma outra questão que fica na dúvida, no primeiro momento diziam que sim, depois diziam que não. Mulheres que batem nos maridos, o marido pode se utilizar da lei de Maria da Penha ou não? Não, porque ela é uma lei que defende as mulheres. Uma violência de gênero, né? Sim. Agora, o que sempre os operadores do direito insistem e falam, até para as pessoas que têm esse argumento, mas não tem para o homem, é que tem sim, o Código Penal, ele tem previsão para qualquer agressão, independente do gênero, né? A Lei Sim. Maria da Penha, ela especificou em razão da fragilidade, da vulnerabilidade do sexo feminino, mas Sim. ela não mas o Código Penal, tanto que ela fez a introdução no Código Penal, no artigo da lesão referente à violência contra a mulher, mas o artigo da lesão corporal, da tentativa de homicídio, do homicídio, ele existe para todos. Sim. Perfeito. Bom, eu agradeço sua participação aqui e coloco a nossa emissora à disposição aí do seu escritório, né, para falarmos mais sobre esse tema e outros temas que a sociedade precisa ficar inteirada com relação à nossa legislação. Obrigado pela sua participação, doutora. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, doutora doutora Luciane. Luciane Lovato Faraco, especialista em Direito Civil e diretora da Sociedade Limongi Faraco Ferreira Advogados.